Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Eu quero te mostrar aqui à luz da Escritura como a morte espiritual ela entra na vida de algumas pessoas. E o que fazer para que isso seja evitado, para que alguém volte a reconciliar-se de novo com Deus. Porque nunca é tarde para alguém se reconciliar, para alguém ouvir, ou para alguém voltá-la novamente a servi-lo ou fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Livro do Gênesis, capítulo 3, versos de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Respondeu-lhes a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Queridos, veja que Deus pega Adão e Eva e coloca nesse jardim. E nesse jardim Deus o havia ordenado que das demais árvores livremente eles poderiam comer à vontade de todo o fruto das demais árvores. Mas de uma especificamente falando que está no meio do jardim, eles não podiam comer e nem mesmo tocar, senão morreriam. Se falando da morte espiritual, olhe para mim, essa árvore que está no meio do jardim, o meio representa o centro, o meio representa o equilíbrio. Essa árvore que está no meio do jardim é chamada de árvore da vida. A vida não é para ser consumida, a vida é para ser vivida. Eu vou repetir o que falei aqui. A vida não é para ser consumida, e sim vivida. Mas veja que Eva ela vai fazer pouco caso da ordem que lhes foi dada. Quando é que alguém faz pouco caso? Quando alguém desobedece. E quando alguém desobedece, é como se estivesse desafiando ao Todo-Poderoso. Foi o que Eva fez. Tanto que quando ela acabou de comer do fruto, imediatamente, espiritualmente, Eva morre. Porque os olhos físicos se abriram. Por isso muitas pessoas não conseguem reconciliar-se com Deus. Muitas pessoas não conseguem sentir o Espírito Santo. Muitas pessoas elas não conseguem sentir a força do Todo-Poderoso. Porque infelizmente há muitas pessoas que não querem ser submissas, não querem obedecer. E quando alguém desobedece, é como se estivesse desafiando o Todo-Poderoso, tocando naquilo que deve ser intocável, porque ninguém está acima de Deus. Aqueles que não querem obedecer é como se estivesse. O adversário ele induz as pessoas ou sugere as pessoas a desobedecer. Não tem problema, você pode fazer coisa tal. Você não precisa abandonar coisa tal. Você não precisa renunciar a isso. Você não precisa fazer isso. Você não precisa obedecer nisso aqui. E muita gente vai deixando se levar. Por aí entra a morte espiritual. Porque quando alguém desobedece, está desafiando o Todo-Poderoso. E ao desafiá-lo é como se estivesse tocando no que é intocável, como foi o que Eva fez. Ao tocar naquilo que ela não deveria, ao experimentá-lo, imediatamente a morte espiritual entrou em Eva, porque os olhos físicos se abriam. É por aí que muita gente não consegue sentir o Espírito Santo. A árvore que está no meio representa a vida. A vida emana-se através dos frutos da mesma. E como já falei, a vida não é para ser consumida. Os demais frutos das demais árvores deveriam se consumir ou poderiam consumir das demais árvores, mas dessa não, porque essa árvore é diferente das outras. A vida emana-se dessa árvore para dar vida às outras do jardim.
A vida estava no fruto que está no centro desta árvore. Ou a vida está no fruto dessa árvore que é o centro, o meio, o equilíbrio. E já que essa árvore que está no meio do jardim é o centro, é o equilíbrio, chamada árvore da vida, a vida está no fruto, eu não posso consumir a vida. A vida, ela deve ser vivida e não consumida. Quando é que alguém vive esta vida? Quando é que alguém está vivendo essa vida em si? Ora, quando você obedece. Quando você obedece às exigências, ou atende às exigências do Todo-Poderoso, a vida que emana-se do fruto da árvore da vida, que é Deus, a vida vai emanar-se do fruto. E essa vida, através dos frutos, vai ser soprada em mim e em você, através da santidade, através da graça, através da presença, ou do poder do Espírito Santo, da unção a qual flui. Ela flui da árvore, alimentando os galhos. Nós somos os galhos. A vida emana-se dos frutos da árvore para alimentar os galhos. Os galhos somos nós, os ramos somos nós. E agora aquele que está em obediência, a vida que vai emanar-se da árvore, vai alimentar os ramos, os galhos, que somos nós entrelaçados na árvore. Só que há muitas pessoas que não querem obedecer. E aqueles que não querem obedecer, é por isso que entra nos mesmos a morte espiritual, não consegue sentir o Espírito Santo. E aí o fato de alguns não obedecer é como se estivesse tocando naquilo que é intocável. Ou, como Eva fez, estragando o plano de salvação, colocando a própria salvação em risco, colocando a própria salvação a perder-se. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora, em algum lugar, você está cuidando da sua salvação ou você está colocando a perder? Tem muita gente que está colocando a perder, eu sei. Porque quando alguém desobedece, está fazendo um pouco caso das exigências do Todo-Poderoso. Quando alguém desobedece, está desafiando o Todo-Poderoso. Quando alguém desobedece, é como se estivesse acima do Todo-Poderoso. Ninguém está acima de Deus. Quando alguém desobedece, é como se estivesse tocando naquilo que é intocável. Por isso que Deus exige obediência da nossa parte, como exigiu de Eva, embora ela não obedeceu, deixou-se levar. Quando Deus manda obedecer, é para obedecer. Quando Deus manda amar o próximo, é para amar o próximo. O amor ao próximo é o cumprimento da profecia. Como diz lá em Romanos, capítulo 13. Se você ler o final do capítulo 13, a Bíblia vai falar que a mensagem se resume no amor ao próximo. A Bíblia se resume no amor ao próximo. O final do capítulo 13 de Romanos. Quando Deus manda atender as exigências dele, é para atender as exigências dele. Quando Deus manda se afastar de certas coisas, deve se afastar daquilo que Deus está exigindo. Quando Deus manda andar na linha, é para andar na linha. Quando Deus manda renunciar, é para renunciar. Porque ninguém está acima de Deus. Ninguém. Mas aquele que não quer obedecer é como se estivesse. Não atenda às exigências do Todo-Poderoso. A pessoa que não quer obedecer é como se estivesse desafiando a Deus. A pessoa que não quer obedecer é como se ela estivesse tocando naquilo que é intocável e dizendo, não faz isso. A pessoa vai lá e faz. É o tipo de pessoa que não está preocupado com a morte espiritual, nem mesmo perder a própria salvação. Você está zelando da sua salvação ou você está estragando a sua própria salvação? Óbvio que eu sei que tem gente que está prezando, zelando pela salvação. Mas tem outros que estão fazendo um pouco caso. Porque tem aquele que obedece e tem aquele que desobedece. A pessoa que obedece está zelando pela salvação. A pessoa que desobedece está fazendo um pouco caso da salvação. Qual dessas duas pessoas você é? Cuidado com aquilo que o adversário sugere. O adversário sugere mentira, sugere vaidade, sugere calote, fazer o que não deve, falar o que não deve, odiar, enganar, trapacear as pessoas, causar discórdia, engano. Foi o que sugeriu a Eva.
Quando alguém faz aquilo que o adversário sugere, em vez de obedecer a Deus, vai estar desafiando o Todo-Poderoso, como a Escritura mostra aqui. Vai estar consumindo aquilo que tem que ser vivida. Porque a salvação é para ser vivida e não consumida. Você está vivendo a sua salvação ou você está consumindo a sua salvação? Tem muita gente que está consumindo em vez de viver. Porque tem aqueles que obedecem, está vivendo a salvação. Tem aqueles que desobedecem, está consumindo a sua própria salvação, fazendo pouco caso, desafiando a Deus. Tem gente que está consumindo a salvação, porque faz pouco caso do obedecer. Em vez de fazer o que Deus manda, o que Deus sugere, prefere fazer aquilo que o adversário vai sugerir. Está desafiando ao Todo-Poderoso, tocando no que é intocável. Que ao ouvir essa mensagem, tomara que não. Mas que você se pergunte se você não é uma dessas pessoas. Querido, salvação é algo tão precioso. E como o adversário não quer que ninguém seja salvo, ele vai sugerir. Tem muita gente que vai deixando se levar. Tem muita gente que, embora está na presença de Deus, mas não está atendendo às exigências do Todo-Poderoso. Está fazendo o que o adversário sugere porque é mais fácil. E aquilo que Deus exige de cada um de nós não é tão fácil como parece. Por isso que ele induziu Eva. E foi a partir daqui que a morte espiritual entrou nela. Foi a partir daqui que Eva, juntamente com Adão, estragou o plano de salvação. Porque deixou-se levar. Então, cuidado com a morte espiritual. Cuidado para que você não coloque tudo a perder. Cuidado para você não estragar a sua própria salvação. Não toque naquilo que é intocável. Não desafie ao Todo-Poderoso. Cuidado para que você não esteja consumindo aquilo que tem que ser vivido. Porque Eva com Adão poderia comer de todos os demais frutos, mas desse aqui não. Porque esse é o fruto da árvore da vida. Desse fruto aqui emana vida. E a vida não é para ser consumida. A vida é para ser vivida. E Eva consumiu do fruto que não podia ser consumido, e sim vivido. Porque era o fruto que emana vida. Quando ela consumiu do fruto que emana vida, ela estragou o plano de salvação, porque a vida estava naquele fruto. Ela estragou, colocou tudo a perder. O adversário sugeriu exatamente para isso. Quando ela consome o que ela deveria viver e não consumir, a morte espiritual entrou nela, porque ela desobedeceu. Entrou nela a morte espiritual e o plano de salvação foi ali onde Eva começou a estragá-lo, como estragou de fato. E o pior, foi lhe ofereceu para Adão e ele fez o mesmo que ela. Então ali entrou a morte espiritual, estragou o plano de salvação, porque comeu do fruto da vida. Repito, a vida não é para ser consumida, mas vivida. Como ela consumiu o fruto da vida, o plano de salvação estragou ali. Ali a morte espiritual entrou nela, através da desobediência. Então, como é que a morte espiritual entra nas pessoas? Porque muitas pessoas não sentem Deus? Porque não quer obedecer, não quer renunciar, não quer andar na linha como a palavra exige. Está desafiando o Todo-Poderoso, tocando naquilo que é intocável, como a Escritura mostra aqui. Está consumindo aquilo que deve ser vivido. E aí eu finalizo com uma pergunta no seu coração: você está consumindo a sua salvação ou você está vivendo ela? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.